Nossos repórteres mostram o corre-corre dos consumidores para garantir as compras de fim de ano. Polícia Civil prende 6 pessoas em operação contra a organização criminosa em São José, na Grande Florianópolis. A Assembleia Legislativa aprova o orçamento do Estado para 2022. Veja também, campanha da Polícia Rodoviária Federal entrega brinquedos em comunidade de baixa renda da capital. E ainda, uma reportagem vai mostrar os cuidados necessários para aproveitar os momentos de lazer no mar neste verão. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com o orçamento do Estado para 2022, aprovado pela Assembleia Legislativa. Com isso, os deputados e deputadas entraram no chamado recesso parlamentar. A lei orçamentária anual prevê uma receita de 37 bilhões de reais para o ano de 2022. O valor é 20% superior ao ano de 2021. A lei também fixou a estimativa de despesas no mesmo valor. A proposta foi aprovada com mais de 1.900 emendas, incluídas no texto original pelo relator. É a lei mais importante que tramita no Parlamento Catarinense todos os anos, porque ela estima a receita e fixa a despesa, ou seja, mexe com o cidadão catarinense no ano seguinte. E foi isso que acabamos de fazer, um orçamento da ordem de praticamente 37 bilhões de reais para todas as áreas do governo, inclusive dos poderes, e serão destinados para custear a vida dos catarinenses. Então, por isso que o plenário aprovou por unanimidade, com 2.000 emendas. E ali incluídas as emendas denominadas emendas parlamentares impositivas, que a partir de 2018 os deputados indicam em cada um dos seus municípios quais as ações que deverão ser resolvidas em benefício da população. Os parlamentares também aprovaram o projeto que altera o chamado Plano Plurianual, que inclui as obras e ações previstas para o período entre 2020 e 2023. Houve suplementação de recursos que vão ser utilizados em investimentos em educação, infraestrutura e segurança pública. Nós estamos fazendo a revisão do PPA 2020 e 2023. E é claro que quando se faz o orçamento, novas ações deverão ser criadas. Por isso tem que se fazer a revisão do PPA. E o PPA, tudo aquilo que consta do PPA, não consta obrigatoriamente no orçamento. Mas tudo que consta no orçamento tem que constar do PPA. Por isso que constantemente tem que se fazer as revisões. E as revisões são as mais diversas ações que são incluídas todos os anos no PPA. Para falar do assunto aqui no estúdio do Band Cidade, comigo, Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O orçamento robusto, aprovado, mas teve essas alterações também do Plano Plurianual, tal do PPA, não é? Exatamente. Ele é o plurianual, é uma espécie de roteiro, um manual. É como o deputado Marcos Vieira falou. Nem tudo que está no orçamento veio do PPA, mas tudo que está no orçamento tem que estar previsto no PPA, porque ele é o fio condutor. O mais importante aí, está garantido que o Estado de Santa Catarina vai ter uma expectativa de mais arrecadação de impostos. Até porque vai ter que pagar aquele 1 bilhão e 300 milhões a mais na folha que foi garantido com uma série de projetos aprovados pela Assembleia. É uma situação que a gente tem que ficar atenta. Afinal de contas, é dinheiro do contribuinte. O governo de Carlos Moisés da Silva tem se notabilizado por fazer uma gestão financeira séria, administração, embora receba todo tipo de ataque dos adversários, o que é legítimo na democracia. As broncas agora são pela criação de 98 cargos comissionados, na chamada mini-reforma administrativa, e também a transposição, quer dizer, a transformação de contadores da Secretaria da Fazenda em auditores fiscais. Aliás, foi a votação menos expressiva que o governo conseguiu na Assembleia ontem, 28-9. Nas outras, sempre passaram de 30 votos. Finalmente, Carlos Moisés da Silva parece ter uma base de apoio sólida, mas se ele não se definir rápido sobre o futuro político, assinar a ficha de filiação a um partido, isso pode ir tudo por água abaixo. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto. Vamos falar um pouquinho da pandemia. A vacinação itinerante contra a Covid-19 da Secretaria de Saúde aqui da capital segue em frente ao terminal de integração do Centro Ticem. A movimentação foi grande durante todo o dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação pretende incentivar a vacinação de todos os públicos. Outro foco é na imunização de adolescentes.
Em Florianópolis, prossegue a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, além de outras faixas etárias já habilitadas para receber a vacina. A segunda dose e o reforço podem ser administrados em todos aqueles que já tenham completado o prazo desde a última aplicação recebida. Outra novidade é a aplicação da terceira dose em maiores de 18 anos. O prazo foi reduzido de 5 para 4 meses. Todos que já receberam a segunda dose em Santa Catarina e já completaram esse período podem sim receber o reforço. Ainda na saúde, trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estão reunidos em assembleia e podem entrar em greve a qualquer momento em Santa Catarina. Nessa terça-feira, a categoria formalizou um pedido ao governo do estado para que o poder público reassuma de forma interina a gestão do SAMU. O problema são as desavenças entre funcionários e a empresa que administra o serviço. Existe a ameaça de não pagamento do 13º salário e também da rescisão após o fim do contrato com o governo, no final do ano agora. Um edital para uma nova empresa está em curso, mas ainda sem definição. Muito bem, de volta com o Band Cidade. 6 pessoas foram presas nesta quarta-feira durante a Operação Redenção, deflagrada pela Polícia Civil. A ação ocorreu em São José, na Grande Florianópolis. A operação envolveu 80 policiais e foi concentrada na comunidade da Vila Formosa. Das 6 pessoas presas, 4 tinham mandados de prisão temporária em aberto. Outras 2 foram presas por posse ilegal de drogas. Os investigados estão envolvidos em crimes como homicídios, cárcere privado e organização criminosa. Foram apreendidos entorpecentes e materiais para subsidiar a investigação. A Polícia Civil apurou que a organização criminosa faz parte de uma facção que dominava a comunidade e expulsava famílias de casas com o pretexto de que elas pertenciam a facções rivais ou prestavam informações à polícia. E a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa informou o número de internos do sistema prisional catarinense que tiveram direito à saída temporária de fim de ano, entre 17 e 30 de dezembro. 1.591 internos tiveram direito ao benefício, que é previsto na Lei de Execuções Penais. Os beneficiados são todos do regime semiaberto, têm bom comportamento e já cumpriram pelo menos 1/6 da pena, entre outros requisitos que são analisados pelos juízes de execução penal das comarcas. No dia 7 de janeiro, a Secretaria vai divulgar o balanço do retorno dessa saída temporária e também o índice de evasão, ou seja, o número de presos que não retornaram para o sistema. O trânsito ficou complicado hoje na BR-101 em Joinville. Hoje pela manhã provocou grande congestionamento. Foi por volta das 6 horas. Uma carreta que transportava 30 toneladas de madeira tombou no quilômetro 41 da rodovia. Com o tombamento, a carga que estava sendo transportada para São Francisco do Sul ficou espalhada na pista, o que provocou a interdição da faixa da direita e do acostamento no sentido sul do estado. O motorista teve apenas ferimentos leves e não chegou a ser levado para o hospital. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, divulgou o calendário para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2022. A ordem de pagamento é definida pelo número final da placa do veículo. Para as placas final 1, a data de pagamento da cota única é até o dia 31 de janeiro. Se o pagamento for parcelado, a primeira das 3 parcelas deve ser paga até o dia 10 de janeiro. Vale lembrar que as alíquotas do imposto continuam as mesmas. O valor a ser pago é definido com base na tabela FIP do veículo. O calendário completo e o site para emitir a guia de pagamento estão disponíveis em detran.sc.gov.br. Agora a gente fala do corre-corre para as compras de fim de ano. Muita gente está às voltas com os presentes para o Natal em meio à preocupação de não extrapolar os gastos. Às vésperas do Natal, um verdadeiro corre-corre no comércio de Florianópolis. Muita gente à procura do presente para amigos e familiares. Eu estou aqui hoje para garantir o presente de Natal dos filhos, do esposo. Estou fazendo as compras de Natal, agora economizando bastante, né? Tentando reduzir os gastos, porque todo mundo está apertado e as coisas aumentaram muito, né? O comércio de rua em Florianópolis está com horário estendido para as compras de fim de ano. As lojas ficam abertas até às 10 horas da noite nesta quarta e quinta-feira.
No dia 24 de dezembro, o comércio fica aberto até às 5 horas da tarde. Para os empresários, é o momento de faturar com as vendas na data comercial mais importante do ano. Esta, que atua no ramo do vestuário, já aponta crescimento na comparação com o ano passado. Está vendendo mais, graças a Deus, e eu acredito que é como o pessoal acabou não festejando no ano passado, ficou sem comprar presente e acabou comprando menos. Esse ano está todo mundo comprando presente para a família toda. A situação também é verificada pela entidade que representa os lojistas de Florianópolis. A expectativa de venda varia muito por segmento. O segmento com ticket médio menor, esse acaba tendo um impacto ainda talvez negativo em relação ao volume de venda de Natal. Já o ticket médio mais alto, houve um crescimento considerável. Para esta especialista em educação financeira, tão importante quanto ter atenção ao orçamento doméstico é observar outras dicas essenciais para que os gastos não se transformem em dor de cabeça no começo de 2022. Prioridade número 1 para você se presentear. Será que você tem endividamento? Então, utilize parte desse dinheiro para pagar as suas dívidas. E prioridade número 2, se você ainda não tem nenhum tipo de reserva financeira, utilize também parte desse dinheiro para guardar para o ano que vem, o ano de 2022. Roberto, parece repetitivo falar nisso, todas as datas comerciais principalmente, mas quando a gente olha inadimplência, endividamento, aí a gente vê que é preciso sim falar muito sobre orçamento doméstico, né? Mas você quer ver um referencial, Rodrigo? Outros anos. Vamos pegar os últimos 3 anos, vamos esquecer 2020, que é o ano que não existiu do ponto de vista... Né? Claro. A nossa pauta, essa época do ano, era recupere o seu nome. Feirões para recuperação do nome. Não teve esse ano. Claro que tem os feirões para recuperação, incentivo para recuperação do nome. Mas o índice de adesão foi proporcional ao fato das pessoas estarem mais espertas. O consumidor vai na certa. Dia das Mães, Black Friday e o Natal. São datas muito significativas, muito fortes. A Páscoa concorre ali um pouquinho, mas é ali. Então as pessoas perceberam que com o dinheiro no bolso e com o dinheiro guardado, ela pode chegar a um poder de barganha maior na hora de comprar. Eu quero levar isso e isso, mas se você me der um desconto. É uma palavra dominante agora, mas porque você tem o dinheiro para pagar à vista. Você não vai parcelar em cartão, muito menos fazer um crediário. É importante para o comércio que esse dinheiro gire, é importante para as pessoas também, porque isso aí gera emprego. Peguei um depoimento hoje de orelhada na rua de uma funcionária de uma loja do comércio, que não se identificou, obviamente, dizendo que estava chegando mais tarde em casa com prazer, porque a loja estava cheia. É isso que nós queremos. Economia funcionando, pessoas comprando, geração de empregos, mas também a cautela de ficar com o nome limpinho para começar o 2022 melhor ainda. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. De volta com o Band Cidade para falar de uma ação especial, muito importante, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais entregaram para famílias de baixa renda da capital os brinquedos que foram arrecadados na campanha Natal Voluntário. Ao todo, foram 440 brinquedos entregues no bairro Monte Cristo, na capital, ao CEAFES, que é o Centro de Apoio à Formação Integral do Ser. Os itens foram arrecadados pela Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina na campanha Natal Voluntário e são doações da sociedade e também brinquedos comprados pelos próprios policiais. O CEAFES é uma instituição cadastrada no programa Pátria Voluntária do Ministério da Cidadania, que atende desde 1997 crianças em situação de vulnerabilidade. A instituição acolhe menores em situação de rua, vítimas de abuso ou portadoras de deficiência física. No local, as crianças participam de atividades sociais, culturais, esportivas e afetivas. Olha, um catarinense se tornou destaque no maior campeonato oficial de automobilismo virtual do país. Ele conquistou o tricampeonato da Porsche eSports Carreira Cup Brasil. Veja no destaque do esporte de hoje. Pé no fundo, olhos atentos na tela. Em velocidade a mais de 200 km por hora. O catarinense Jeff Giassi participa desde 2019
do maior campeonato oficial de automobilismo virtual do país, a Porsche Sports Carrera Cup Brasil. Sempre gostei muito dos simuladores de corrida, desde na época que eu era criancinha e andava de kart. E o simulador era um meio que eu podia competir com um custo muito inferior ao que é o automobilismo real. Foram aparecendo campeonatos cada vez maiores até aparecer o campeonato da Porsche Sports. Quando lançou o campeonato brasileiro, que foi o Porsche Sports Brasil, todas as equipes virtuais querendo participar desse campeonato. O campeonato reúne os 40 melhores pilotos virtuais do Brasil em uma temporada composta por 10 provas, divididas em 5 etapas. Todas as disputas são por meio deste simulador de corrida. A sensação é de pilotar um carro real. No caso de simulador de corrida, tem toda a questão de pista sendo escaneada a laser, os carros também são escaneados a laser, então é exatamente igual o que você tem de material ali no real e no virtual, e você corre com o volante, com o pedal, exatamente igual é no carro de verdade. A principal característica dessa modalidade é o setup aberto, ou seja, os pilotos fazem as próprias configurações no carro virtual de maneira livre. Chefe, tem como fazer esse carro correr mais? Com certeza. Na verdade, aqui você tem toda uma página de acertos, 2 páginas, na verdade, onde uma você mexe na pressão de pneus e outra você vai mexer tanto na dureza do carro quanto na questão aerodinâmica dele. Esse catarinense de 24 anos é um especialista nas pistas virtuais. Em 2019, levantou o caneco da primeira edição dessa competição. Em 2020, não foi diferente. Jeff Giassi foi campeão mais uma vez. E a última etapa da competição deste ano chegou a Suzuka, no Japão, na noite desta terça-feira. Em uma das pistas mais desafiadoras da atual temporada, ele deu show de pilotagem. Jeff Giassi foi o tricampeão absoluto da grande final Pro Racing 2021. O Porsche Sports Carrera Cup Brasil 2022 é do U, do B, do tricampeão do Porsche Sports Carrera Cup Brasil, o Jeff Giassi, o dono do automobilismo virtual brasileiro. Parabéns. Olha, a temporada de verão é sinônimo de movimento intenso nas praias e também é momento de se proteger de acidentes. Veja na reportagem de Ana Cristina Machado. O Roberto já surfa há mais ou menos 20 anos. Mesmo com experiência, ele sempre presta bastante atenção nas condições do mar antes de cair na água. A distância que está a onda da praia, né? Se você vai ter que remar muito profundo para atingir a parte boa das ondas, né? E observar também a sinalização feita pelos bombeiros. Eles deixam as marcações onde estão os buracos, né, que é perigoso para o banhista, né? Mesmo com um clima totalmente favorável, verão, calor, céu azul, não dá para esquecer dos cuidados principais na hora de dar aquele mergulho. Toda praia com atendimento de guarda-vida, ela vai ter uma bandeira que vai trazer as condições gerais da praia, que vai estar situada no posto de guarda-vida, e também vai ter sinalizações na própria faixa de areia. É comum ter nesses pontos, né, nessas sinalizações na faixa de areia, uma corrente de retorno. E a corrente de retorno é o principal fator que enseja aí os afogamentos, né? E essas orientações valem para todos, viu? Tanto para as crianças e para aquelas pessoas que não têm tanto o costume de vir à praia, quanto para os mais experientes. Inclusive, essa semana aconteceu um acidente aqui na Praia do Campeche que resultou na morte de um surfista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Vanderlei de Melo Afonso estava surfando quando caiu da prancha e colidiu em um banco de areia. Durante o verão, o movimento nas praias aumenta. O tenente Cardeal também alerta para os casos mais comuns que chegam até o Corpo de Bombeiros, principalmente durante a temporada. É comum pessoas caírem do postão, cair no próprio mar ou cair em fendas e sofrer algum trauma, né? Ocorrências em trilhas também são comuns acontecer e também é bastante comum as ocorrências com água-viva. O tenente ainda afirma que o banhista pode observar alguns detalhes do mar para saber se aquele é ou não um local seguro. As correntes de retorno são possíveis ser verificadas porque numa praia com onda, é claro, né, vai ser justamente no local onde não se vê tanta espuma no mar, né? Se verificando, né, um ponto do mar ali onde não se vê tantas ondas, tantas espumas das ondas, né?
possivelmente é uma corrente de retorno. Qualquer dúvida, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e procurar também um guarda-vida que está fazendo ronda na praia. A ideia é aproveitar bastante e com segurança. E antes de encerrar, uma informação importante. A gente falou na edição de hoje do Band Cidade sobre a situação do SAMU, a polêmica toda em torno da OS e dos funcionários. Agora há pouco, o governo do estado confirmou que a FAES, a Fundação de Apoio ao EMOSC-CEPOM, que já administra essas duas entidades, vai assumir de forma compartilhada, de maneira emergencial, a gestão do SAMU. O estado vai assumir a regulação médica, as centrais, e também o serviço aeromédico. E a FAES vai ficar responsável, então, por compor a gestão do SAMU em Santa Catarina, com ainda a responsabilidade da base operacional do serviço, o que então inclui os profissionais da saúde e os insumos e medicamentos necessários. Amanhã, uma entrevista coletiva vai dar mais detalhes sobre como vai ser feito esse trabalho a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band, fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.